Olá pessoal, este é o canal História e Sociedade com o professor Edilson e na nossa sequência de vídeos hoje vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Você sabia que o Brasil já esteve no centro do conflito armado mais sangrento da história da América do Sul? Entre 1864 e 1870, uma guerra devastadora mobilizou centenas de milhares de soldados, redefiniu as fronteiras do nosso continente e deixou um saldo de centenas de milhares de mortos. Essa foi a Guerra do Paraguai, também conhecida na América Latina como a Guerra da Tríplice Aliança. Mas, para além das batalhas, o que o Enem e os principais vestibulares cobram de verdade é: por que essa guerra começou? E, mais importante, como a vitória do Brasil acabou custando tão caro que abalou as estruturas do próprio Império de Dom Pedro II? Neste vídeo, nós vamos desmistificar velhos mitos historiográficos e entender as verdadeiras causas geopolíticas desse conflito. Se você quer gabaritar esse tema na sua prova, fica comigo até o final. Durante muito tempo, os livros didáticos antigos repetiam uma tese que você deve evitar na sua prova: a ideia de que a Inglaterra teria sido a vilã por trás dos panos, manipulando o Brasil e a Argentina para destruir um Paraguai supostamente desenvolvido e industrializado. A historiografia atual já provou que isso é um mito. A Inglaterra não incentivou a guerra. Inclusive, ela perdeu dinheiro com a interrupção do comércio na região. A causa real da guerra foi uma disputa geopolítica local pelo controle da Bacia do Prata. Para você entender a gravidade disso, no século XIX não existiam estradas ligando o Rio de Janeiro à província de Mato Grosso. A única forma do governo brasileiro chegar até lá era navegando pelos rios da Bacia do Prata. Garantir a livre navegação nesses rios era uma questão de sobrevivência e soberania para o Império do Brasil. E é aí que entra o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Solano Lopes tinha o projeto de expandir a influência do Paraguai e garantir uma saída própria para o mar. Para isso, ele dependia do equilíbrio de poder no Uruguai e na Argentina. Quando o Brasil interveio militarmente no Uruguai em 1864 para apoiar o Partido Colorado, aliado do governo imperial, Solano Lopes considerou aquilo uma ameaça direta. Como resposta, o Paraguai aprisionou o navio a vapor brasileiro Marquês de Olinda e em seguida invadiu a província de Mato Grosso. A guerra tinha começado. Para conseguir marchar até o Uruguai e atacar o Brasil pelo sul, Solano Lopes invadiu também o território argentino sem autorização. Essa atitude impensada fez com que 3 países rivais se unissem contra ele. Em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. No início,
Dom Pedro II e a população acreditavam que seria uma campanha rápida, uma questão de poucos meses, mas o exército paraguaio estava bem treinado e o conflito se transformou em um atolado sangrento que durou longos e custosos 6 anos. Como o Brasil, que nem sequer tinha um exército permanente organizado, conseguiu virar o jogo nessa guerra? A resposta envolve a criação dos voluntários da pátria, a participação massiva de negros escravizados e batalhas navais épicas. É o que nós vamos ver agora na segunda metade desse vídeo. Quando a guerra começou, o Brasil tinha um problema gravíssimo. O país praticamente não possuía um exército profissional organizado. A força militar que existia era a Guarda Nacional, composta por elites locais. Para combater as tropas de Solano Lopes, o Império precisou criar às pressas os corpos de voluntários da pátria. Inicialmente, muitos jovens patriotas se alistaram, mas com o arrastar do conflito e as notícias das mortes nos pântanos paraguaios, o entusiasmo acabou. Foi aí que o governo tomou uma medida desesperada. O império começou a prometer liberdade, alforria para os escravizados que aceitassem lutar na guerra. Senhores de engenho e fazendeiros também passaram a enviar seus escravizados no lugar de seus filhos. O resultado foi impactante. Milhares de negros e libertos marcharam para o combate. Para o Enem, guarde bem essa contradição. Um país que mantinha a escravidão dependeu do sangue de homens escravizados para garantir a sua própria soberania nacional. A convivência nos acampamentos entre oficiais brancos, soldados livres e negros aboliu barreiras sociais e mudou para sempre a mentalidade do exército brasileiro. No mar e nos rios, a virada veio com a histórica Batalha Naval do Riachuelo, liderada pelo almirante Barroso, que destruiu a esquadra paraguaia e garantiu o bloqueio dos rios para a Tríplice Aliança. Em terra, a reorganização das tropas ficou nas mãos de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Com disciplina rigorosa e uma estratégia de cerco impecável, Caxias liderou as famosas vitórias das Dezembrada em 1868 e tomou a capital, Assunção. Embora Caxias tenha considerado a guerra encerrada com a queda de Assunção, Dom Pedro II exigia a rendição incondicional de Solano Lopes. O comando passou então para o Conde Dieu, genro do imperador. O conflito se arrastou até março de 1870, terminando tragicamente na Batalha do Cerro Corá com a morte de Solano Lopes. O Paraguai saiu do conflito completamente devastado, perdendo grande parte de sua população masculina adulta e de seu território. A vitória do Brasil foi total, mas o preço cobrado foi catastrófico para a estabilidade do império. E aqui está o pulo do gato para sua prova do Enem. Economia arruinada,
O Brasil gastou fortunas na guerra, multiplicando sua dívida externa com os bancos ingleses e gerando uma forte inflação. O exército como ator político. Os oficiais voltaram da guerra fortalecidos, conscientizados e profundamente críticos da monarquia. Eles viam um governo de civis que os desprezava e mantinha um país atrasado e escravocrata. O acelerar da abolição. Os soldados negros que voltaram vitoriosos não podiam continuar aceitando que seus irmãos permanecessem escravizados. O movimento abolicionista ganhou uma força imparável. A Guerra do Paraguai foi o divisor de águas. O exército que venceu a Guerra no Prata seria o mesmo que, menos de 20 anos depois, marcharia para derrubar a monarquia e proclamar a república. Curtiu essa aula? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você sabia que o exército brasileiro ganhou força política justamente nesta guerra? Um abraço e até o próximo vídeo.